Graça e paz, meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos ao canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre a circuncisão de Abraão. Abraão, ele foi circuncidado por Deus aos 99 anos de idade. Você se lembra quando Davi foi enfrentar o gigante Golias? E Davi disse: "Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?" Você sabe o que é uma circuncisão? Ou o que foi uma circuncisão no tempo patriarcal? Fique até o final deste vídeo, que vamos falar tudo sobre como foi a circuncisão de Abraão. Mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir que você nos abençoe com o seu like. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? Muitas pessoas leem a Bíblia, mas não entendem o que é uma circuncisão. Em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, o Senhor Deus confirma a sua aliança com Abraão e os seus descendentes. E em Gênesis capítulo 17, no versículo 10, o sinal desta aliança passa a ser a circuncisão de todos do sexo masculino. A palavra circuncidar é uma expressão derivada do latim, que significa cortar em volta. Para você entender direitinho, era mais ou menos uma cirurgia de postectomia, conhecida popularmente hoje como fimose. A circuncisão, ela é uma cirurgia na qual a pele que envolve a glande do pênis do homem é removida. Antigamente, a circuncisão era feita com uma pedra lascada. Esta pedra servia como uma faca para fazer a operação. No livro de Êxodo, no capítulo 4, no versículo 25, nos diz que Zípora, esposa de Moisés, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho. Essa pedra lascada normalmente era feita com casco de obsidiana, um vidro escuro de origem vulcânica que pode ser encontrado em vários lugares do mundo. Abraão foi circuncidado quando tinha 99 anos de idade, e Deus determinou que todos os meninos fossem circuncidados no 8º dia de vida. O corte na carne não significava muito se aquela criança, que mais tarde se tornaria um adulto, não vivesse conforme as leis de Deus. A circuncisão era um ato que só faria sentido se houvesse a submissão aos mandamentos de Deus. Seguindo a ordem de Deus, Jesus foi circuncidado com 8 dias de vida. Este foi um dos muitos casos em que Jesus é apresentado em completa harmonia com a lei mosaica e os costumes religiosos do seu povo. Jesus participou de todas as cerimônias judaicas instituídas por Deus no Velho Testamento, inclusive a circuncisão. Em tudo, Jesus cumpriu as leis do Senhor. Como todo menino judeu era circuncidado no 8º dia depois de seu nascimento, tornou-se uma tradição judaica, no momento da circuncisão, o pai fazer este tipo de operação, ou o chefe da família na ausência do pai. Então, é bem provável que Jesus tenha sido circuncidado em Belém e pelo seu pai terreno, o José. A circuncisão servia como forma de diferenciar o povo de Deus dos outros povos, indicando que os circuncidados eram herdeiros da promessa que Deus havia feito a Abraão. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus eles se recusavam até mesmo a comer com os incircuncisivos. Mas com o passar do tempo, grande parte dos hebreus acreditavam que somente a circuncisão já lhes proporcionariam a entrada para o reino de Deus. Inclusive, homens adultos de outros povos se convertiam ao judaísmo e faziam a circuncisão para poderem ser recebidos.
os escravos dos judeus também deviam ser circuncidados. E nenhum menino ou homem poderia celebrar a Páscoa se não fosse circuncidado. O profeta Jeremias foi um dos que pregaram contra essa heresia. E ele dizia que a circuncisão que não fosse acompanhada de uma fé viva não valia absolutamente nada. Ou seja, somente o ritual da circuncisão não levava o homem a Deus, mas sim um coração arrependido e voltado para o Senhor. Porém, alguns seguidores de Cristo pregavam em Antioquia dizendo: se não vos circuncidardes, segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. O apóstolo Paulo e Barnabé, que presenciavam esta pregação, foram até Jerusalém tratar desta questão com os apóstolos. E no concílio de Jerusalém, levantou-se a questão quanto à obrigatoriedade da circuncisão, pois assim como hoje em dia, naquele tempo também existiam muitas pessoas sem discernimento do significado da nova aliança em Cristo. E essas pessoas que estavam em cargos de liderança exigiam que todos os cristãos se circuncidassem para serem salvos. No concílio da igreja em Jerusalém, os apóstolos rejeitaram esta obrigação por uma razão bem expressa nas palavras de Pedro. E Pedro disse: cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também serão. Ou seja, em Cristo, a circuncisão deixa de ser exterior e passa a ser interior, deixa de ser física e passa a ser espiritual. Tirando o fato das cirurgias de fimose em nossos dias, a circuncisão continua sendo praticada por muitos povos ainda hoje, embora não seja nas mesmas configurações previstas na lei patriarcal. O apóstolo Paulo nos diz que a nossa circuncisão é no coração. O corte que nós temos que fazer não é mais no prepúcio do pênis, mas sim no nosso coração. Essa é a verdadeira circuncisão para mim e para você que estamos em Cristo. Pois a circuncisão maior foi feita na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por nós, quando Ele não apenas cortou a carne, mas quando Ele, o Senhor Jesus, cortou a nossa ligação com o pecado. O apóstolo Paulo não menosprezou a circuncisão, mas pelo ponto de vista, à luz da cruz de Cristo, a circuncisão se tornou algo muito simples, pois agora a salvação ela seria pela graça de Deus através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Assim como o batismo realizado nos dias de hoje, que passou a ocupar o lugar da circuncisão do passado, ele não tem poder algum de salvação. A pessoa batizada não tem vantagem alguma sobre aquele que não é batizado, se o seu coração não foi circuncidado pelo Espírito Santo de Deus. Se alguém está em Cristo, essa pessoa é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram novas coisas. Amém? O que mais importa hoje é a transformação total do ser humano segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo. Esse é o alvo do Evangelho. Esse tem que ser o meu e o seu propósito da nova aliança com o Senhor. E é dessa maneira que os que estão em Cristo tomam para si a salvação eterna, a comunhão, o perdão e a graça de Deus. Se este vídeo te ajudou a entender o que é circuncisão, ou se você tem um entendimento diferente do nosso, escreva abaixo nos comentários. Teremos o maior prazer em ler e te responder. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. E que Deus quiser, estaremos juntos no próximo vídeo. Até lá e que Deus te abençoe.